Bom dia, bom dia. A paz do Senhor, amém. Graças a Deus. Nós estamos aqui nesse dia que se chama hoje, porque Deus ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que nós pedimos e pensamos. E nós clamamos a Deus, pedimos ao Senhor, porque não existe outro no céu, na terra, embaixo da terra, no qual nós devemos, melhor dizendo, devemos adorar, clamar e bendizer o nome dele. Amém? Eu quero começar já a estar orando. Vamos orar, amém, irmãs? Irmãs e irmãos. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Deus bendito, Pai amado. Ó Pai, nós estamos aqui, Senhor, nesse dia de hoje. Ó Pai, nessa sexta-feira, para te agradecer, para te louvar. Ó Pai, para agradecer o Senhor, meu Deus. Abençoa, Senhor, vai de encontro, continua operando, continua abençoando, continua, Senhor, movendo, porque até aqui, Pai, nos ajudou o Senhor, e por isso nós estamos aqui para te agradecer, para te louvar, para engrandecer o teu santo nome, ó Deus de poder, Deus grande, Deus eterno. Ó Pai, nós nos colocamos diante de Ti, diante da Tua santa presença. Pai, nesse dia de hoje, vai abençoando, Senhor, e vai guardando. Ó Deus poderoso, Deus grande, Deus eterno. Senhor, toma, Senhor, nas Tuas mãos. Ó Pai, opera nesse dia. Pai, move as águas nesse dia. Ó Deus de poder, Senhor, e nós colocamos, meu Pai, diante do Senhor, Pai, esta manhã, Senhor. O Senhor é o Deus que sara, o Senhor é o Deus que cura, é o Deus que liberta, é o Deus que dá a vitória ao teu povo, é o Deus que trabalha, é o nosso general de guerra. Ó Pai querido, Pai amado, ó Deus, nós colocamos, meu Pai, diante do Senhor, porque nós somos o vaso e o Senhor és o olheiro. Ó Deus de poder, Senhor, continua trabalhando em cada uma de nós. Ó Deus, e nós colocamos diante da Tua presença, Pai, e clamamos o Teu poder, Senhor. Muito obrigada nesse dia, em nome de Jesus. Amém, amém, irmãs? Graças a Deus. Então, eu quero meditar aqui com todos vocês em Isaías 55, o versículo 8, 9 e o 10 e o 11, que diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva, a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra, e fazem produzir, brotar e dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Irmãs, Deus ele é fiel, Deus ele é poderoso. Quando eu olho para esse texto, eu fico muito constrangida, porque ele começa o texto dizendo: Senhor, falando, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Irmãs, e quantos de nós pensamos uma coisa, queremos uma coisa e oramos e pedimos e clamamos, e Deus vai lá e não atende. Naquele momento, aquilo dali parece que é uma bênção na nossa vida. Olha só, naquele momento nós achamos que aquilo dali é que é o melhor. Mas Deus, que não tem a visão limitada somente naquele momento, Deus ele vê lá na frente o futuro. Irmãs, ele sabe lá na frente. Ele sabe se aquilo lá na frente vai ser verdadeiramente uma bênção ou
vai se tornar algo muito difícil, até maldição. Aí Deus vai lá e não responde aquela oração. Deus não faz. Estamos pedindo aos nossos olhos, achamos que aquilo tá bom, é bom, será bom. Muitas das vezes para alimentar a carne, alimentar o ego, alimentar um senso de importância. E Deus vai lá e não responde. E ele diz na palavra dele, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. E nem os meus caminhos, os vossos caminhos, diz o Senhor. Irmãs, olha, tem coisas que vem disfarçado, parece até que é uma benção, mas não é. Mãe, por que você está falando isso? Senhora Raquel. Irmãs, esses dias eu estava conversando com uma amiga de oração e ela me recordou de uma palavra, né, que Deus me usou para dar para um casal. Olha só, eu nem me lembrava mais disso. E ela falou, eu falei, fulana. O casal, o rapaz estava desempregado, o homem, né? E ali, mas eu estava naquele culto, isso aconteceu lá na Batista, na igreja que eu era. E ali aquele irmão, Deus me dava que tinha 2 portas para ele de emprego. Tinha a primeira e tinha a segunda, olha só. Deus me usou pela misericórdia. E ali, irmãs, Deus nos usou para falar para aquele casal. E eu fiquei até assim, né, de estar falando. Por quê? Porque Deus nos usou para falar que tinha ali 2 portas. A primeira que ia surgir e a segunda. A primeira não era para ele aceitar, não era para ele ir. Eu sei que eu estava assim, eu falei, Senhor, que mistério é esse que o Senhor está me dando com esse casal? E eu cheguei a entregar, falei para o casal, falei, olha, o irmão, junto com a esposa dele, olha, Deus está falando aqui que eu vejo 2 portas. A primeira porta, irmão, o irmão não é para entrar não, porque essa porta é uma porta de morte. Morte espiritual. Ainda falei assim, não é para o irmão entrar. Eu sei, irmãs, que ele não acreditou, ou eles não acreditaram. Eu sei que eu vi assim a expressão deles, né? Uma expressão assim meio que... Mas fiquei em Deus, fiquei no Senhor, vim embora para minha casa. Irmãs, eu sei que aquele casal, aquele homem, aquele casal não, que a esposa ficou, depois ela até saiu. Mas aquele homem, ele entrou por aquela porta daquele primeiro emprego, que não era, seria a segunda porta. Irmãs, não era para ele entrar, ele entrou. Sabe o que aconteceu? Ele era até do ministério, esse irmão, um evangelista. Ele se desviou da presença de Deus, saiu e o inimigo fez muitas coisas. Irmãs, por quê? Porque Deus já vê lá na frente. E Deus, vendo lá na frente, ele ainda alertou, não entra por essa primeira porta que não é de mim. A segunda porta que é de mim, aguarda. Então esse texto ele fala, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Irmãs, que nesse dia de hoje, o Senhor venha nos dar sensibilidade espiritual,
de não se deixar levar pela aparência, de não se deixar levar, né, por algo que aparentemente pode ser, né, agradável aos nossos olhos. Quando Eva pegou aquele fruto, ela viu que a árvore era boa, que o fruto era bom, era agradável à concupiscência dos olhos. Então, o meu clamor nesse dia de hoje é que o Senhor nos dê sensibilidade à voz dele, amém? Maravilhoso Deus e eterno Pai, Deus bendito, Pai amado, oh Deus, nós queremos descer, oh Jesus, na tua presença. Pai, assim como Jeremias, o Senhor falou, levanta e desce à casa do oleiro, porque lá eu te farei ouvir as minhas palavras. E nós queremos ouvir a tua voz, a tua palavra. Nós queremos ouvir a tua doce voz, que é inconfundível. Vai calando, Jesus, todas as vozes nesta manhã, nesse dia. Vozes contrárias, vozes que não são do Senhor. Pai, nós queremos ouvir a tua doce voz. Pai, repreenda toda a confusão, toda a dúvida no meio do teu povo, nesse dia de hoje, Pai, nessa sexta-feira. Ó Deus, trabalha e vai movendo pelo poder que há no teu nome, em nome de Jesus. E dá um dia abençoado. Repreenda toda dor, repreenda, Senhor, todo espírito de enfermidade. Visita cada inscrito desse canal, cada inscrita. Ó Pai, vai de encontro, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe. Se você concorda com essa oração, coloca um amém aqui embaixo, amém? E esse dia, Deus vai colocar o colírio do céu para nos dar discernimento espiritual. Amém? Deus abençoe. Paz.